Olá, meu querido aluno UniBTA, sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª aula de nutrição de animais. Hoje, na nossa aula, hoje é a nossa última aula de nutrição, só lembrando isso. Nós trataremos o tópico métodos de formulação de dietas. O que é interessante lembrar aqui ou enfatizar que a formulação de dietas, seja ela para seres humanos ou para animais, elas envolvem inúmeros métodos de formulação de ração, que podem ser dos mais simples e práticos aos mais complexos e sofisticados. Mas isso vai depender muito de qual objetivo, para qual grupo eu estou fornecendo ou preciso formular a minha dieta. Eu preciso formular para seres humanos, então eu tenho que atender a necessidade daquela pessoa. Qual que é a necessidade daquela pessoa? Ganhar massa corporal. Então eu vou programar, eu vou formular uma ração, balancear uma ração, uma dieta alimentar que atenda às exigências nutricionais daquela pessoa, mas que o objetivo maior é ganhar massa corporal, tá? Musculatura. Tá? Mas não, o objetivo da pessoa é perder gordura e ganhar massa magra, né? E perder a gordura visceral, a gordura que tem no seu corpo, né? Diminuir medidas. Então, a minha dieta vai ser formulada para atender aquela necessidade. Não é para ser humano, é para animais. Então, a minha dieta é para um animal de companhia. Se a dieta é para animal de companhia, eu quero o meu animal mantido, né? Com o peso corporal adequado, né? Manter o peso daquele animal. Eu quero, muitas das vezes, manter ou proporcionar ao animal uma pelagem mais brilhosa, mais sedosa, mais macia. Então a dieta ela vai favorecer tudo isso. Não, o meu animal é animal de produção, então eu tenho um animal, eu trabalho com animais para consumo humano, então é gado de corte, por exemplo. Então eu vou dar um alimento proteico, energético, pensando aí para esse animal converter aquilo que ele está comendo em massa corporal. O objetivo da formulação da minha dieta é para que esses animais ganhem mais pesos, cheguem ao abate em um tempo não tão longo, um tempo mais curto, né? E pesados, né? Com peso corporal adequado, para que eu tenha mais carne para o mercado consumidor. Não, a minha produção é gado de leite. Então, além de eu proporcionar toda aquela questão de bem-estar e conforto térmico para esse animal, claro que os outros animais de produção também precisam disso, mas eu estou falando aqui de gado leiteiro porque eles são extremamente sensíveis quanto ao calor, né? Então, eu vou proporcionar, além de toda essa questão manejo sanitário, que eu já falei nas outras aulas, né? Além do manejo quanto à instalação, ao ambiente, água de boa qualidade, eu vou proporcionar uma dieta, né? Rica em proteína, rica em cálcio, que proporcione a esse animal converter do alimento que ele consumiu o produto final, o desejado pelo produtor, que é leite, né? Leite com boas qualidades sólidas, boas quantidades de sólidos totais, leite de boa qualidade, né? Um leite com um teor de gordura aceitável no mercado aí. Então, tudo isso vai fazer com que o nutricionista diga assim, não, eu vou pegar um método mais complexo, um método mais sofisticado aí para formular a minha dieta. Alguns métodos comuns incluem aí o método de tentativa, o método de quadrado de Pearson, os métodos de programação linear, entre outros. A escolha do método vai depender muito do objetivo da formulação, tá? Então, se eu quero atender às exigências nutricionais dos animais quanto a ganho de peso, ou eu quero que esse animal ou ser vivo consuma aquele alimento e ganhe menos peso, ganhe mais massa magra, porque eu quero aí um homem, uma mulher com a estética de fisiculturista, digamos assim,
né? Não, eu quero uma dieta alimentar para os meus bovinos, eu quero fazer uma dieta que seja a baixo custo. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso lançar mão de coprodutos da agroindústria de alimentos, né? E fornecer para os meus animais. Mas eu posso simplesmente lançar mão desses coprodutos e fornecer para os animais? Não, eu preciso, antes de qualquer coisa, voltar lá nas minhas aulas anteriores, a aula de análise bromatológica. Eu pego esse alimento, lembrem que os alimentos da agroindústria, né? Eles muitas das vezes variam quanto aos valores nutricionais. Por quê? Porque isso depende da maneira que o a empresa processou o alimento, depende se é farelo, se é torta, depende qual que é a época do grão, né? A idade da planta, tudo isso vai influenciar nos valores nutricionais do alimento que você pretende fornecer. Então eu pego esse alimento, levo para o laboratório de análise bromatológica, faço a análise bromatológica quanto a proteína, quanto a minerais, quanto a gordura, quanto a fibra, né? Qual o nível de lignina que é presente naquele alimento, verifico se é viável ou não para os meus animais, né? Dependendo do valor, muitas das vezes, do valor nutricional, né? O que nós fazemos na nutrição animal? A gente percebe que tem um bom valor nutritivo o alimento, faz um experimento, coloca os animais para consumir e verifica aí quanto daquele alimento foi realmente absorvido pelos animais, né? Então a gente faz aí análise, faz experimento de digestibilidade, né? Degradabilidade do alimento, faz o balanço de nitrogênio para verificar quanto que o animal realmente consumiu do nitrogênio presente no alimento, quanto que o animal liberou nas fezes ou na urina daquele nitrogênio. Então, houve mais ganho ou mais perda. Então, é muito importante, antes de se pegar um alimento, um coproduto que vai ajudar a baratear a ração, é muito importante eu fazer esse pequeno experimento, avaliar, né, fazer a análise bromatológica, verificar se os animais têm boa aceitabilidade, se não causa nenhum distúrbio, né? Observar bem, dar o alimento nas proporções ideais. Por isso que é importante conhecer os nutrientes, né, a partir da análise bromatológica, depois fazer uma dieta balanceada, porque aquilo que é muito bom para o animal, por exemplo, os ruminantes, eles necessitam de proteína, mas eu tenho que dar proteína associado a um carboidrato, a uma fonte energética, né? Para que realmente aquela proteína seja absorvida e não seja perdida pelo organismo do animal. Então eu tenho que fazer um balanceamento para que eu possa realmente aproveitar tudo que tem no alimento. Outro ponto importante, gente, é aí o custo, né? Que foi o que eu falei, é o custo da ração. E depois o lucro. Na verdade, o que o nutricionista quer, né, proporcionar para a empresa que está contratando ele para formular aquela ração? Ele quer proporcionar uma dieta de boa qualidade que atenda às necessidades dos animais e a baixo custo e que promova o lucro da propriedade. O lucro a partir do baixo custo da dieta e o lucro porque o animal vai aproveitar bem aquele alimento, porque aquele alimento vai atender todas as exigências nutricionais daquele animal e aquele animal, ao consumi-la, vai converter todo aquele alimento em carne, em leite, em ovos, em lã, depende do destino. Lembrando também, né? Outro fator importante é que todo nutricionista precisa fazer aí uma pesquisa de quais alimentos são mais comuns naquela região. Tá? O alimento que é comum lá no sul do país e que promove bom ganho de peso nos animais, fazem com que os animais produzam muito leite, pode ser que não seja um alimento comum aqui. Então eu tenho que lançar mão dos produtos que são presentes aqui na minha região. Por quê? Porque assim eu consigo baratear o custo, aumentar o lucro da propriedade, da fazenda, né? Que é o que eu quero. Então a aula hoje ela está dividida em alguns tópicos.
a introdução, a formulação de dietas, né? O segundo tópico, método de tentativa e erro. O terceiro, método de quadrado de Pearson. O quarto, método algébrico. O quinto, planilhas de cálculos de dietas. E o sexto, software para a formulação para dietas, tá? Então vamos à introdução aqui, né? Que é a formulação de dietas. Ela tem por objetivo traduzir as necessidades nutricionais que devem ser fornecidas para cada animal durante um período de 24 horas. Então a dieta ela precisa atender às exigências nutricionais do animal no período de 24 horas, sendo que o conjunto aí de alimentos deve estar em equilíbrio, em sintonia nutricionalmente. Então eu tenho que ver o que é necessário de proteína, de vitaminas, de carboidratos, o que um vai ajudar no processo do outro, na absorção do outro. Assim será ingerido em quantidade suficiente e assegurará aí o fornecimento dos nutrientes exigidos pelos animais para o pleno desenvolvimento, produção e reprodução, que é o que eu quero. A formulação da dieta, ela visa atender aí essas necessidades nutricionais, essas exigências nutricionais dos animais, de modo que eles possam estar em pleno desenvolvimento, produção e reprodução, tá? Cada animal, gente, ele possui necessidades nutricionais diferentes que devem ser consideradas pelos fatores como idade, estágio de produção, sexo, raça. Dessa forma, gente, a gente consegue aí com que cada diferente conjunto de características que há uma exigência nutricional quando seguida, e quando eu consigo perceber que cada animal ele tem uma exigência nutricional diferente, eu consigo aí atender o programa ou montar realmente, eu estou conseguindo montar realmente um programa de nutrição eficiente. Eu preciso ter um programa de nutrição eficiente. Então, se eu sei que eu vou trabalhar com aves de postura, a minha dieta, além de outros nutrientes, eu preciso ter aí cálcio, porque esses animais precisam produzir ovos com cascas mais grossas, com casca mais rígida, mais firme. Quem aqui já não comprou uma forma de ovo que quando chegou em casa os ovos não estavam todos rachados? Porque faltou aí esses minerais, faltou aí vitaminas, né? Então, eu quero comprar um produto lá na feira e levar para casa e perceber que ele ainda está em bom estado para o consumo, né? Então, se eu vou montar um programa eficiente para vacas de leite, eu tenho que pensar aí que eu preciso de fósforo, que eu preciso de cálcio, de magnésio, eu preciso de uma série de nutrientes que são importantes para esse animal me dar um leite de boa qualidade. Se eu tenho animais aí que estão em situação de gestação, né, que estão prenhes, eu tenho que pensar que eu também preciso dar uma ração concentrada de boa qualidade. Lembre que quando o bezerro vai crescendo dentro da vaca, o estômago dessa vaca vai sendo comprimido, ele vai sendo comprimido pelo feto. Então, eu preciso dar um alimento que atenda às necessidades da mãe e da cria, né? Do feto. Lembrando que agora a vaca não tem condição de comer mais aquele volume tão grande de alimento. Ela vai comer um volume menor, um volume de alimento menor. Mas eu, como nutricionista, tenho que pensar. Ela vai comer uma quantidade menor, então eu tenho que dar mais alimentos com nutrientes ali concentrados naquela dieta. Eu preciso ter um programa de nutrição eficiente para atender a necessidade tanto da mãe, que precisa ter resistência para se manter viva e para produzir leite e para manter o feto no seu organismo, né? Quanto para o desenvolvimento do animal. Então, o cálcio aí é extremamente importante. Cálcio é importante para o leite, cálcio é importante para a formação do animal. Lembra que ele também vai ter estrutura óssea. Então, tudo isso é importante eu estar a par, tá?
Outro ponto importante é que em 1959 criou-se aí, surgiu o livro, o NRC, que é um livro que contém valores nutricionais para várias categorias aí de animais, né? Foi publicado um conjunto que abrange a tabela contida as exigências nutricionais de animais e a composição dos alimentos. Então lá eu tenho exigência nutricional de animal e tenho composição de alimentos, tá? E aí eu tenho desses livros, né, que são livros de requerimento de necessidades nutricionais, tem-se aí o livro, vocês têm no slide de vocês, então vejam lá, que é o livro para atender às exigências, os requerimentos nutricionais para gado leiteiro, para gado de corte, para cães e gatos, para equinos e para ruminantes de um modo geral, né? Para ruminantes, pequenos ruminantes, grandes ruminantes, que atendam de um modo geral aí as necessidades, as exigências nutricionais dos ruminantes. Por exemplo, aqui vocês têm uma tabela, olhem nos slides, tá, gente? Vocês têm uma tabela, a primeira tabela, tá? Depois dos livrozinhos, que ela tem aqui as exigências em energia metabolizável, tá? Nutrientes digestíveis totais, proteína bruta, cálcio, fósforo, para manutenção e produção de vacas de leites com diferentes pesos vivos. Então você vai vendo aqui os diferentes pesos vivos, tá, das vacas em manutenção, e vocês vão perceber aqui as quantidades tanto de energia metabolizável, de nutrientes digestíveis totais, de proteína, de cálcio, de fósforo que esse animal necessita. E essas quantidades elas vão diminuindo ou aumentando dependendo do peso. Olha, com o peso vivo de 700, o animal necessita aí de 18,28% de energia metabolizável. Quando ele tem aqui o peso de 400 quilos do peso vivo dele, ele necessita aí de 12,01%. Ah, isso para a vaca em manutenção. E assim você vai verificando para cada nutriente, né? Quanto que tem de gordura no leite desses animais aí. A gente está sempre querendo ali acima de 4%, né? 3,5%, 4% do peso vivo. E isso tudo vai ser determinado pela dieta. E também lembrando que esses animais vai variar muito de acordo com o peso, tá? Dos animais. Então, procurem conhecer um pouco mais, tá? Olha só, no outro slide nós temos as exigências nutricionais para frango de corte, tá? Macho, tá? O desempenho médio com 1 a 7 dias de vida. Então você vai ver aqui as exigências nutricionais para um frango de corte macho, tá? Com 1 a 7 dias. Quanto a energia metabolizável, proteína, tá? Você vai ver lá os aminoácidos, que essas aves precisarão ter na sua dieta, o fósforo, o cálcio, a proteína. Então, são vários itens importantes. Tudo isso você vai formular na sua dieta. Acredito muito lá que quando vocês estiverem no presencial, vocês terão a oportunidade de fazer esses cálculos de maneira mais prática, né? Não tão falados, né? O método de tentativa e erro, tá? É o método mais básico aí dentro da nutrição animal. Envolve a escolha dos alimentos e a combinação de seus nutrientes aí para atingir as necessidades nutricionais dos animais. Ele é simples, é o mais simples de todos, mas pode ser ineficiente e pode aí não garantir a combinação mais econômica, tá? Então, fiquem atentos, o método de tentativa e erro, você precisa ali avaliar os cálculos, analisar mesmo, como diz o próprio nome, tentativa e erro, né? E aí vocês têm um cálculo aqui, o cálculo
É feito por meio de tentativas e erro, né? Aumentando ou diminuindo as quantidades de insumos até que as exigências sejam atendidas. Você tem lá a tabela de exigências nutricionais. Você vai ver os valores de nutrientes que você tem a partir da bromatologia do alimento, e aí você vai fazer os cálculos por tentativa e erro. Esse cálculo vai ser melhor desenvolvido em sala de aula com vocês, tá? Aqui eu vou mais frisar sobre eles, falar superficialmente sobre eles, que a gente não tem condições de passar exatamente o cálculo aqui, tá? Mas é um cálculo simples, muito simples mesmo, tá? E aí a gente tem aqui o quadrado de Pearson. O quadrado de Pearson, gente, esse método é mais simples e prático, tá? É simples e prático, digamos assim. E é eficiente para misturar alimentos com diferentes teores de nutrientes, como proteína, para alcançar o teor mais específico ali na mistura final. Esse método, gente, ele é muito importante na nutrição animal, tá? E é muito trabalhado. É uma técnica mais comumente usada para cálculo de uma ração devido à sua simplicidade. Então, o pessoal usa muito ele, tá? Calcula a ração levando em consideração o valor percentual de um determinado nutriente. Ele estabelece aí as proporções entre dois alimentos ou mais, tá? Ou mais mistura de um alimento, de forma a obter um valor aí para proteína, energia, intermediário, ao teor de proteína, energia dos alimentos, dos dois alimentos misturados. Então, ele é um cálculo simples, né? Vocês verão muito bem aí. Você vai colocar aí a exigência do alimento no centro, vai fazer tipo uma cruzinha, fazer ali a exigência do nutriente no centro, tá? E vai colocar na primeira ponta ali, a Na1 é a concentração do nutriente do alimento 1, Na2 é a concentração do alimento 2. E aí você vai fazer o cálculo, tá? Subtrair um do outro e vai lá embaixo. Depois você vai fazer é como se fosse uma prova, uma prova dos 9, né? Você vai fazer a diferença lá embaixo. Então, é um cálculo simples, não tem muito segredo, e ele será tratado em sala de aula aí com o professor presencial. Vamos a um exemplo aqui, gente. Eu espero que vocês consigam compreender. Caso vocês não compreendam, por favor, não hesitem em entrar em contato pelo AVA, pedindo auxílio, ajuda para que a gente possa explicar melhor a respeito de cada um dos exemplos ou dos cálculos, tá? Vocês terão, além da minha ajuda, vocês terão a ajuda do presencial. A preocupação é que, como vocês não estão visualizando, talvez não fique tão claro, mas vocês terão como ouvir e assistir o áudio vendo a aula, tá? Então, esse exemplo está lá no material do AVA de vocês. Exemplo, um concentrado comercial aí com 40% de proteína bruta e de milho moído com 9% de proteína bruta, deseja-se uma mistura de 14% de proteína bruta. Qual a quantidade concentrada e qual a de milho a serem misturados para se obterem aí essa mistura? Primeiro passo que eu devo desenvolver, eu vou verificar inicialmente se eu tenho lá na minha tabela de exigências um ingrediente que apresenta, tá, teor proteico acima, né, e o outro abaixo daquele desejado, e portanto a solução viável, tá? Segundo passo é desenhar lá o quadrado ou um losango, tá? Figuras diagonais, com suas figuras diagonais, né? Um retângulo, né? Com suas diagonais, tá? Um quadrado normal ou um retângulo, tá? Espero que esteja sendo clara. Nos cantos do lado esquerdo, colocar lá a porcentagem de proteína bruta do ingrediente e na intersecção eu vou colocar aí no centro, né?
eu vou colocar a outra porcentagem, a porcentagem que se quer obter com a mistura. Então, olha lá, um quadrado, no centro eu coloco a quantidade de 14%, que é o que se quer, né? O que se deseja na mistura. E nas laterais, do lado esquerdo, eu vou colocar ali o concentrado de 40% de proteína bruta e abaixo 40%, e abaixo 9% de proteína bruta contido no leite, no milho. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou subtrair 40 menos 14, e aí eu vou ter aí 40 menos 14, eu vou ter 26 abaixo. 14 aí menos 40, eu vou ter 5. E eu vou somar esses dois resultados que eu obtive e vou obter aí 41. O cálculo é bem simples, gente, não é difícil. Tá? 41, tá? O quarto passo, a intersecção destes resultados é feita seguindo-se linhas horizontais, né? Que foi o que eu acabei de fazer aí. O quadrado da seguinte forma, né? Quadrado da seguinte forma: as misturas 5 partes do concentrado com 26 partes do milho. E aí as partes elas vão gerar aí 31 de mistura, né? Que terão 14% de proteína bruta, a quantidade desejada. Então, nessas 31 aí partes, eu tenho a mistura de 14% de proteína bruta, que é o desejado. Vamos lá para o quinto passo. O total das partes facilmente vai coincidir com a quantidade da mistura que se deseja, tá? Daí a necessidade de se transformar as partes proporcionalmente para a quantidade desejada. Essa quantidade, ela pode ser, tá? Pode ser a capacidade de misturar na capacidade do misturador mecânico, tá? Que vai ser utilizado por qualquer outro, tá? Em qualquer outro. Pode ser facilmente transformável, tá? Usa-se mais a transformação das partes para porcentagem ou quilo de ingrediente por 100 kg de mistura, tá? Então é muito tranquilo isso, não é difícil. Talvez eu enrole um pouquinho aqui no momento de falar, essa minha língua é uma bênção, mas eu quero que vocês entendam, não tem segredo nisso. No centro do quadrado eu coloco a quantidade de proteína que eu desejo. Nas laterais do lado esquerdo as proteínas, um de maior e outro de menor quantidade. Os alimentos que eu tenho, né, disponíveis lá na minha empresa, na minha fábrica de ração, e eu vou calcular, né? E aí eu vou ter os resultados aqui, e isso vai ser muito simples, tá? Então, não tem segredo, tá? Vamos adiante. O sexto passo, gente, como errar, né? Contas é algo corriqueiro, então deve-se ali verificar a veracidade daquilo, deve-se comprovar que o resultado está correto ou não. Isso é que a mistura conterá de fato 14% de proteína bruta, que é o que eu desejo lá que eu desejei no momento. Isso é feito multiplicando-se a quantidades em quilograma de cada ingrediente pela sua porcentagem de proteína, somando-se aí os resultados, tá? Então, não tem segredo não, gente. Vamos lá para os métodos algébricos, tá? Métodos algébricos. Esse método, gente, ele permite a mistura de 2 ou mais ingredientes e consiste em formar um sistema de equações simultâneas, sendo as incógnitas os ingredientes a serem utilizados na ração. Esse método, gente, ele se torna gradativamente mais complexo à medida que se aumenta o número de ingredientes e de nutrientes considerados na dieta. Tá? Então, é um método que eu preciso praticar o máximo possível. Tá? E aqui, pela videoaula, não é tão tranquilo fazer isso. Tá? Então, vocês terão esses cálculos sendo desenvolvidos em sala de aula. Tem um exemplo bem simples aqui, tá?
que é um método aqui com a ração concentrada de 18% de proteína bruta, constituído de farelo de algodão, 35,65% de proteína bruta e grão de milho, 14,5% de proteína bruta. Se considerarmos o farelo de algodão igual a X, né? Lembre que o valor do alimento vai ser ali uma incógnita e o número do grão como Y em 100 gramas de uma ração concentrada qualquer, aí temos uma equação. E aí ele vai botar aqui a equação, abre parênteses, a primeira equação, né? X mais Y igual a 100. E aí você vai começar a colocar aí os valores. A gente vai precisar descobrir os valores das incógnitas, tá? Isso aí vai ser mais desenvolvido na prática. É a maneira mais fácil de ser feita. E aí a gente tem as planilhas de cálculo de dieta, né? É muito importante que se conheçam essas planilhas, que trabalhe com elas, que elas vão facilitar muito o trabalho no campo, os cálculos, né? Esses cálculos todos que estão sendo desenvolvidos lá, o de Pearson, o de tentativa, todos eles você consegue fazer eles por planilhas, tá? De Excel. O principal problema dos métodos manuais é a limitação da quantidade de itens. Uma das formas de desenvolver, de resolver esse problema é utilizar planilhas dinâmicas que levam em consideração algumas características como a composição de alimento e as exigências nutricionais. Vocês vão conseguir achar também alguns cálculos de rações, algumas planilhas disponibilizadas em alguns programas aí na internet, alguns sites na internet. Por exemplo, aqui tem um programa prático, você pode jogar e encontrar na internet. Programa prático para a formulação de ração, a versão do Excel aí de 2010, tá? Aí ele vai te dar o passo a passo. Ele tem aí no manual dele o cálculo para a ração, planilhas, né, de cálculo de dietas para monogástrico, e para ruminantes. E aí ele dá lá os suplementos que podem ser o que você pode formular para os animais, né? Ele dá maneiras para calcular a dieta alimentar, a padrão, e também os suplementos vitamínicos, proteicos, ele consegue te fornecer isso, tá? Então depois procurem lá na Unesp, vocês conseguem encontrar. Existem vários programas aí de formulação de dietas disponíveis. Eu acredito que o professor no presencial ele deve ter planilhas também, né, que possam disponibilizar para que vocês possam somente colocar os valores lá e já tem o resultado final. Isso é muito importante porque facilita a vida do produtor, facilita a vida do nutricionista, facilita nos cálculos, enfim. Tem aqui o comunicado técnico também, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Que é aí a formulação de dieta de custo mínimo de matéria seca para bovinos de corte em planilha eletrônica. Então, vocês conseguem ter contato com isso, conseguem verificar melhor, né? E aí a gente tem aí os software para a formulação de ração. São muito importantes e devem ser utilizados, tá? Para facilitar o trabalho, para que você consiga colocar lá os valores, os alimentos e os valores nutricionais que estão lá na parte bromatológica e já obter o resultado final de quanto que você realmente precisa dar daquele alimento para o animal, né? Sem desperdiçar muito. Dada aí a complexidade das informações necessárias para se obter uma boa fórmula de ração, então foram desenvolvidas planilhas eletrônicas que permitem automatizar esses cálculos. Todos esses cálculos que a gente nem tem tempo de passar aqui, né, pelo tempo, exige realmente tempo, é necessário gastar tempo para aprender. Todos eles são métodos que hoje, graças a Deus, eles podem ser
todos eles feitos numa planilha aí. Os métodos mais básicos utilizam aí software do Excel. No entanto, tá? Essas planilhas apresentam uma interface pouco amigável aos usuários, limitando o seu uso. Então, o problema é mais você aprender mesmo a lidar com essas planilhas, tá? O desenvolvimento dos softwares como ferramenta de formulação de dieta tornou o processo muito mais dinâmico do cálculo de ração. Né? Em vez de você gastar horas ali na caneta, batendo cabeça, agora você lança a mão desses softwares e aí já consegue desenvolver as dietas tranquilamente. Tá? E aí tem vários softwares que estão disponíveis, tá? É importante que se procure e veja com alguém que realmente trabalhe com isso, né? E proporcione aí alguns softwares confiáveis que você possa trabalhar as espécies animais que você pretende aí, né, trabalhar e fornecer um alimento seguro, balanceado, que atenda às exigências nutricionais dos animais. Gente, por hoje a nossa aula encerra. Agradeço a todos a companhia até aqui, tá? Deus abençoe a todos vocês e até os nossos próximos encontros. E eu estou disponível no AVA, tá? Leiam lá os fóruns, vejam, saiba mais, participe da maneira que você possa aprender mais, tá? Além dessas aulas, você tem outros apoios, né? Que é o fórum, o Saiba Mais e a presença importantíssima do professor em sala de aula. Muito obrigada e até mais. Sucesso a todos!